Abrindo mais uma semana dos nossos trabalhos a Deus, quero iniciar este culto como eu faço todos os dias, com oração, exaltando, glorificando, engrandecendo Deus Todo-Poderoso, amado, santo, único e fiel, fiel e verdadeiro. Nós iniciamos esta oração te agradecendo. Fala conosco, Senhor. Fala. Derrama da graça do entendimento, dá-nos a compreensão, dá-nos a tua santa presença no nosso meio. Livra-nos, Senhor, da mentira, de toda forma de mentira, da toda forma de engano, de falsidade, de hipocrisia. O Senhor bem nos conhece e o Senhor sabe como nós somos fracos. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, daqueles que querem nos enganar. Abre o nosso entendimento para toda a tua palavra que vai ser transmitida hoje. Inculca em nós a verdade. Esta é a oração que eu coloco aos teus santos pés, por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, no nome poderosíssimo, santo, salvador e perdoador do Cristo Jesus. Amém. Meu grande abraço a vocês que já estão conosco, vocês que estão chegando agora. O meu desejo, a minha vontade é que as santíssimas bênçãos do nosso Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês, sobre a família de vocês, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades e que o desejo, a vontade de entender e aprender sobre o nosso Deus e sobre a salvação tome conta de você. Que as bênçãos do Senhor façam parte da tua vida. Esta semana, aliás, na semana que vem, porque domingo é um dever, não gosto de dizer que é um dever cívico, porque nós somos obrigados a fazer, Então, nem dever é, A gente é obrigado a votar. Ganha desses candidatos. Tudo somos nós que pagamos, Não se esqueça. A gente sustenta esses candidatos durante o período eleitoral e depois a gente ainda paga o salário que esses candidatos têm. Então eu não gosto de dizer que é um dever cívico, porque na verdade a gente não deveria pagar nada disso, Quem quer se candidatar, minha opinião. Eu estou com um problema aqui na internet hoje, viu, gente?
E ela está cortando, está voltando, mas deve ser você um pouquinho de paciência aí. Internet que se refere ao Facebook, né? Não sei porquê. Bom, então, o que eu quero dizer, não vou ficar nesse assunto, não. Eu quero pedir para você primeiro, não vote em candidato cristão. Não faça isso. Você vai corromper esta pessoa. Ah, mas ele está lá, mas não, para. Para você acreditar nisso, que ele vai lutar por você, lutar, sabe? Eu, se fosse vereador, eu teria vergonha de falar essas coisas que eles falam, né? Porque é uma vergonha. Eles ficam 4 anos lá para dar nome a uma praça, arrumar um jardim. Né? 4 anos ganhando e tendo um monte de investigação sobre eles, principalmente aqui em Campinas. Então, você ama esta pessoa, ele é cristão, não vote nele. Aliás, eu já falei isso e toda época de eleição eu falo isso. Não se iluda com estas pessoas que dizem, não, porque igreja, porque... Não se iludam, porque um verdadeiro cristão tem outras coisas na vida a se preocupar. Tá bom? A gente, durante a semana, vai dando uma cutucada aqui nessa bobagem, nessa mentira que é a eleição. Isso é uma mentira. Está tendo um debate agora. Outro, né? Para São Paulo, para a Prefeitura e Câmara Municipal de São Paulo. Entendeu? Enfim, não se envolva. Hoje a gente vai falar de caráter, porque o que está faltando nas pessoas, e olha, eu tenho me decepcionado muito ultimamente, e creio que muitas pessoas também se decepcionam comigo, porque eu não sou perfeito, mas eu tenho me decepcionado com o caráter de algumas pessoas. Que a gente se engana, né? Ninguém é sábio. Na verdade, ninguém está preocupado com você. Ninguém está preocupado com você. As pessoas estão preocupadas com o seu próprio umbigo. Mas eu quero falar de caráter. O que é caráter? Independente da pessoa ser cristã ou não. O que é caráter? Tá certo, Marília. E esses candidatos, todos, sem exceção, todos são incompetentes, né? Muito incompetentes para tomar conta, para gerenciar cidades. Uma cidade, Sumaré, são todos incompetentes. Não tem competência, não tem garra, não tem sensibilidade. As pessoas usam sempre para alcançar coisas, posições mais altas para eles, os amiguinhos, os apadrinhados e a família. Não se engane.
E é isso, por que você está falando? Porque isso passa pelo caráter. Caráter é a força do valor moral. Tem, né, um sujeito que definiu, Tozer, ou Tozer, não sei, não sei como é que fala o nome do cara. Ele descreveu o caráter como a excelência dos seres morais. Mas a moralidade hoje é algo tão banalizado. Você falar de moral, as pessoas riem de você, na sua cara, assim. Porque a moral é um negócio banalizado. Agora, a Bíblia diz que o homem de Deus precisa ter caráter, mesmo que ele esteja no meio de gente sem caráter. E quantas vezes a gente está no meio de gente sem caráter? Eu estou generalizando, hein? Não estou dizendo que eu faço isso, mas de uma maneira geral, a gente acaba com vergonha de mostrar o nosso caráter. Porque a gente está vendo que a gente é completamente diferente daquelas pessoas. Não que nós somos melhores, não é isso. Nós somos diferentes porque nós temos esse valor moral. E aí a gente se sente diminuído porque ali são pessoas sem nenhum valor moral. Então a gente tem vergonha de se levantar e dizer, olha, eu não penso assim, eu não concordo com isso, e está acabado. Isso que o nosso país chegou. E vamos entender, hein? Isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo também. Mas a gente está falando aqui, né? Chegou aqui por nossa causa. Isso vem dos últimos 40 anos. Isso foi sendo preparado. E nós fomos caindo no engano, na mentira dos sem caráter. Pessoas de caráter são honestas. Homem de caráter tem princípios. Mulher de caráter tem integridade. Isso são afirmações do caráter. É difícil hoje você encontrar um homem de princípios. E é difícil você encontrar uma mulher de integridade. A falta de caráter é uma deficiência moral. E as pessoas, homens, mulheres, velhos, que quantas pessoas não têm caráter e vão envelhecendo, nem a eles próprios, porque não se amam ao ponto de nem notarem o mal que faz a eles mesmos a falta de caráter. Eu vou alertar de novo, olha, a internet hoje está com problema, tá? Está cortando e voltando, mas eu não posso fazer nada, isso deve ser a minha região aqui, entendeu? Então, Cristo, o caráter de uma pessoa é a soma. O que forma o caráter? É bom a gente saber essas coisas. Né? O que forma esse caráter? Forma o caráter de alguém a disposição, os pensamentos, as intenções, os desejos e as ações. Isso tudo molda e forma o caráter de um homem e de uma mulher.
Agora, eu quero que vocês entendam algumas coisas e não sejam muito precipitados ao julgar. Porque, olha, julgar não é incorreto. A gente já falou aqui, né? Muita gente não quer ser julgado, então diz que não, Jesus falou, não julgueis. Né? Lembra? A gente falou, acho que sexta-feira ou quinta, não sei. O contexto. Né? Então precisa ver o contexto em que está essa passagem. Eu já expliquei a respeito de não julgar o que a gente não pode julgar. Né? A gente precisa tomar cuidado que o caráter de alguém não é medido por tendências gerais. A gente, para poder falar que aquela pessoa é sem caráter ou é mau caráter, a gente tem que olhar para a vida daquela pessoa. A vida. Então não é uma ação isolada, não é uma coisa que a pessoa fez. Ele fez isso, olha lá. Por que eu posso falar isso e afirmar isso para vocês? Porque a Bíblia Sagrada, Alexandre, me mostra isso. Né? Se você for analisar o caráter de alguém por ações isoladas desta pessoa, ou por alguma coisa que ele fez, mas não repetiu, fez aquilo, mas não repetiu, a gente vai julgar. A gente pode errar no julgamento. Existe uma grande possibilidade de errar. Porque vamos supor que você só tenha conhecido o mau exemplo de Davi ao se unir a Betseba. Você diria o quê? Que ele é um mau caráter? Foi um erro. Porque a própria Bíblia diz que Davi era um homem de bom caráter. É só você ler lá, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Então a gente não pode pegar uma coisinha, né? Não estou dizendo que isso era uma coisinha, estou falando uma coisinha no sentido de tudo. Separar uma coisa e falar, tá vendo? E ficar em cima daquilo. Aquilo foi um erro. Mas ele não era um mau caráter. Embora ele pecasse de vez em quando. Como todos nós. Todos nós pecamos. Isso aqui você lê 1 Samuel 13, 14 e lê o capítulo 11 também. Ele pecava de vez em quando, ele errava. Mas ele era uma pessoa de caráter. Agora vamos ver o contrário na Bíblia. Se você abrir em 1 dos Reis, capítulo 22, versículo 35, você vai encontrar um sujeito que foi rei também, chamado Acabe, que vez por outra, você vai ler lá que ele agia de maneira nobre, ele, né, se mostrava assim como uma pessoa, né? Mas na verdade, Acabe era um mau caráter. Você entendeu? Para dizer, você não pode ver, aquela coisa que o sujeito fez, tudo bem, você não gostou, está errado, mas a gente precisa ver a vida dele, não um ato. Porque até as pessoas com caráter deficiente, elas fazem coisas boas às vezes. Se você pegar só aquilo da pessoa, você vai achar que ele é bom caráter. Entendeu isso?
Várias pessoas na Bíblia, porque, por exemplo, tem livro na Bíblia, né? Por exemplo, eu vou citar o livro de Ruth aqui no Velho Testamento, né? Você lê, você fala, mas por que esse livro está na Bíblia? É meio interessante, assim, nesse aspecto, Ruth, para mostrar caráter. Não só para isso, claro, mas ali demonstra o caráter nobre de Ruth. Capítulo 3, versículo 11. Anani, lá de Neemias, capítulo 7, versículo 2. Jó, olha que caráter que tinha Jó. Capítulo 2, versículo 3. Então, caráter, a gente entende que é a persistência da virtude moral. Isso não quer dizer que a pessoa não vá falhar. Isso que a gente falhou, mas falhou. Isso não quer dizer que ele seja um mau caráter, ele falhou. Assim como você, eu, falhamos constantemente. Como é que a gente vai saber do caráter, né? Vamos falar da gente mesmo, né? Eu falei de outras pessoas agora, mas vamos falar da gente. O que influencia no nosso caráter? As nossas escolhas. Aquilo que a gente escolhe para viver, para praticar, é isso que vai influenciar no nosso caráter. E um negócio interessante, o caráter, por sua vez, ele também influencia nas nossas escolhas. As escolhas influenciam e mostram o caráter de uma pessoa, né? E o caráter de uma pessoa mostra as escolhas que ele faz. Então, que coisa interessante isso. Está na Bíblia isso que eu estou falando para vocês. Se você abrir em Provérbio 11, verso 3, você vai ler isso. A integridade dos retos os guia. Está falando do quê? Do caráter, de uma pessoa íntegra. E o caráter, a integridade dos retos, é que nos auxilia, queridíssimos irmãos e queridíssimas irmãs. Opa, desliguei aqui, desculpa. E queridíssimas irmãs, o caráter é que nos ajuda a enfrentar as tempestades da vida. É o caráter que nos ajuda a ficar longe das coisas pecaminosas. Isso também está escrito na Bíblia. Provérbio 9, Provérbio 10, no verso 9. E o que o nosso Senhor quer da gente? Qual que é o propósito dele que a gente consegue entender lendo a Bíblia? Deus, o Eterno, o Eu Sou, ele tem como propósito desenvolver o caráter dentro de nós. Deus quer que a gente esteja sempre melhorando o nosso caráter. Provérbio 17, verso 3. Porque caráter hoje é um negócio raro. Principalmente em certos meios profissionais. Difícil se encontrar em certas áreas de determinadas profissões pessoas de caráter. Dificílimo, eu diria. Mas Deus quer que a gente desenvolva o nosso caráter. Provérbio 17, verso 3. O crisol prova a prata,
e o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. E a presença do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas nos ajuda a termos um caráter aprimorado. Muitas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo, mas ele está aí para nos ajudar a ter um caráter melhor, a buscar na nossa vida sempre a manifestação consistente, né, da vida de Cristo em nós. Cheio de crente, mau caráter, sem caráter nenhum. O que nós vamos fazer com essa gente? Manter o nosso caráter. Porque é a pureza de coração que Deus dá, é que acaba se tornando em a pureza da ação que nós temos. A gente não sabe. Uma vez ou outra pode ser que a gente venha a descobrir, mas na grande maioria das vezes a gente não sabe. E Deus pode estar provando para o fortalecimento o caráter de determinadas pessoas. Isso está na Bíblia também. Juarez, está na Bíblia. Isso que eu acabei de falar. Mas a gente não sabe. A gente não pode ficar achando que todas as pessoas que estão passando por dificuldade é porque Deus está provando o caráter dessa pessoa ou tentando melhorar. A gente não sabe. Mas que Deus faz isso, a Bíblia diz que Ele faz. E eu convido você para ler a respeito deste assunto. Eu vou ler agora. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Um tempinho, só uma respiradinha para você achar aí. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É Deus provando pessoas, né, para que esta pessoa melhore o seu caráter. A gente sabe? Não. Então precisa tomar cuidado com isso, né, para não sair dizer, tá vendo? Deus está provando. Não, então precisa tomar cuidado, né? Por quê? Porque Deus, isso também que eu vou falar aqui, tudo que eu estou falando está na Bíblia, né? Eu estou indicando para você ler, coisa ou outra eu leio, né? Deus se alegra, Deus se agrada quando os seus filhos crescem em caráter. Olha a importância de ter caráter. Por causa disso que eu expliquei o que é caráter. Então a gente precisa saber e olhar, peraí, como é que é o meu caráter? Né? Caráter é a força do valor moral. E isto agrada a Deus. Todo mundo gosta, todo mundo quer conversar, ficar perto, ter relacionamento com quem tem caráter. Agora, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa. Pode até dar risada, não sei o quê, mas ter relacionamento com uma pessoa mau caráter, ninguém gosta.
Abre aí, 1 das Crônicas. Isso tem também no Novo Testamento, mas eu estou usando hoje mais o Velho. Oh, que bom, a internet firmou. 1 das Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Velho Testamento, livro das Crônicas, primeiro livro, capítulo 29, versículo 17. Uma respiradinha para você achar. O café acabou. Botar o óculos para poder enxergar. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Exatamente, Hassan. Muito bem, muito bom, muito bom. São essas conclusões que eu acho que a gente precisa tirar, né? O caráter, o Edgar escreveu, o Hassan escreveu, o caráter nos ajuda a julgar todas as coisas, porque a gente não julga, a gente começa a ter receio de julgar segundo aquilo que a gente acha, que a gente pensa. A gente começa a usar a vida do Senhor, que é a manifestação, acabamos de falar isso, do nosso caráter, para fazer esse julgamento. E isto vai aprimorando, vai afinando, afiando o nosso caráter. Está correto? Eu preciso mudar determinadas coisas na minha vida, né? De vez por outra a gente pensa isso, olha, isso eu preciso mudar, preciso melhorar, eu sou muito assim, eu sou muito assado, como é que eu faço? Primeira coisa para a gente trabalhar no caráter é controlar os nossos pensamentos. Porque se a gente der asas para o nosso pensamento, para os nossos pensamentos, vez por outra a gente vai estar com o caráter deteriorado. É claro que ninguém é julgado por ações isoladas. Não podemos julgar o caráter de alguém por ações isoladas, mas se a gente der asas, quer dizer, deixar o nosso pensamento livre, isso vai fazer parte da nossa vida e vai corromper o caráter. Por causa disso que a gente precisa controlar pensamentos. E isso também está na Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 fala exatamente isso. O que mais para a gente trabalhar nosso caráter? Praticar coisas que o cristão deve fazer. Isso aqui o cristão deve fazer? Deve. Então eu preciso fazer mais. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6. Tá? E manter boa companhia, ter sempre boas companhias junto com a gente, não quaisquer pessoas, mas boa companhia, pessoa que nos ajuda, pessoas que nos ajudam a sermos sustentados, pessoas que nos ajudam a sermos melhores, não pessoas que nos levam para caminhos que... E infelizmente são a maioria das pessoas esses que arrastam para caminhos tortuosos, né? Então, para a gente encerrar, porque hoje essa internet está matando a gente, né? Homens e mulheres de caráter, primeiro, são difíceis de serem encontrados, mas sempre são bons exemplos para outras pessoas seguirem. É difícil encontrar um homem de caráter.
Difícil. Até no meio das igrejas, né, denominacionais. É dificílimo de encontrar. Mas sempre são bons exemplos. E que Deus coloque essas pessoas junto da gente, que a gente possa ter boas amizades, que a gente possa, né, continuar crescendo. Todo dia a gente pede isso aqui para Deus, que o Senhor nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Irmãos, eu peço perdão aqui pela internet hoje, mas não tenho o que fazer. Né? Não tem o que eu posso fazer, nada. Fazer nada. É meio chato quando cai toda hora, tal, a gente perde um pouco a concentração às vezes, mas é a modernidade, né? Querido, maravilhoso, poderoso Deus e Senhor, eu quero glorificar o Senhor por tudo que foi dito aqui hoje sobre caráter. Eu creio que nós juntos, como igreja do Senhor, pudemos aprender um pouco mais, crescemos um pouquinho mais na graça, no conhecimento, e a gente vai olhar para dentro de cada um, né? Cada um olha para dentro de si e vamos buscar aprimorar o nosso caráter. E que Deus nos ajude, já hoje mesmo, sermos melhores do que fomos ontem, para agradar primeiro o nosso Deus e Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.